Então, gente, vamos dar início à primeira parte da revisão da terceira avaliação de Química da Escola Estadual Santos Dumont. Então, vamos lá, dar início. Então, nessa revisão, vamos fazer 5 questões. E aqui no todo, né, são 10 questões a prova. Cada prova vale 0,6. Então, a primeira questão será sobre radioquímica, a segunda sobre modelo quântico, a terceira sobre radioquímica, separação de mistura, a quinta sobre radioquímica, a sexta, interações intermoleculares, radioquímica, funções orgânicas, a oitava, a nona, radioquímica e pilhas. Então, esse vídeo vai até a quinta questão. A gente vai observar os assuntos utilizando, exercícios. Então, primeiro é sobre radioquímica. Observe a tabela e faça verdadeiro e falso. A radioquímica estuda o núcleo. Então, nós vimos, durante as aulas que é sim, é o núcleo, é o principal objetivo, da radioquímica e as principais, junto com isso, os principais decaimentos que os núcleos radioativos podem sofrer. Então, é verdade. O carbono 14 sofre decaimento. Então, o carbono 14, para saber se sofre, temos que avaliar a proporção entre prótons e nêutrons. Então, o carbono 12 ele tem 6 prótons, porque é o número atômico do carbono. Então, para chegar em 12, eu preciso ter 6 nêutrons. 6 prótons mais 6 nêutrons dá 12 de massa. Então, como eu tenho essa igualdade, eu não terei um decaimento para o carbono 12. Mas o carbono 14, como tem aqui na terceira opção, ele vai acabar tendo um maior número de nêutrons relacionados aos seus prótons. Então, ele terá 6 prótons e 8 nêutrons. Então, ele vai ter que sofrer algum tipo de decaimento. E o principal, quando o nêutron quebra. O nêutron quebra, libera um elétron do núcleo. Esse é um decaimento beta. Então, sim, é verdade. O próton pode ser perdido pelo núcleo do átomo? Sim, Pode existir que o próton se quebre, liberando o pósitron, a antipartícula do elétron. Um elétron pode sair do núcleo? Sim, é o próprio decaimento beta. Quando o nêutron se quebra, você acaba liberando esse elétron no decaimento beta. Aqui fala na 6, a antipartícula é o antipróton. Então, sim, o antipróton é a antipartícula do próton. Então, vemos que temos a verdadeiro para a radioquímica, Estuda o núcleo. Falso para o carbono 12, sofre decaimento. Carbono 14 perde um nêutron, pode perder um nêutron. Um próton pode ser perdido. Um elétron pode sair do núcleo. E a antipartícula é sim um antipróton. É um exemplo de antipartícula. A segunda questão é sobre o modelo quântico. Dada a tabela abaixo, faça a leitura e faça verdadeiro ou falso. Um elétron em um S é o hidrogênio. Então, o hidrogênio só tem um único elétron e esse elétron está assim no subnível esférico S no primeiro nível. Então, aí eu tenho como verdade. O orbital cabe 2 elétrons, então vimos que existem 3 orbitais, 4 tipos de orbitais no modelo quântico. O S, o P, o D e o F. Então, sim, também é verdade. Um orbital cabe 2 elétrons. Existem 3 orbitais S? Só existe um tipo de orbital S, em 7 diferentes níveis. Então, tem um S, 2S, mas o tipo é o mesmo. Então, é falso. Existem 3 orbitais P? Sim, existem 3, Totalizando, pode caber 6 elétrons nesses 3 orbitais, já que cabe 2 elétrons em cada orbital. 2 vezes 3, 6. Então, existe sim. Existe também os subníveis 4F e 5F? Sim, verdade. E não existe o 2D, começa com 3D e vai até o 6D. Então, essa alternativa é falsa. Terceira questão é sobre decaimentos. A massa inicial de uma amostra é 100 gramas e após muitos anos a massa final é 0,78 aproximadamente. Aí é a pergunta: quantos decaimentos esse material sofreu? Então você vai pegar a massa inicial, vai dividir por 2, que é o tempo de meia-vida, até quando chegar a massa final,
E após é só você contar o número de decaimentos, né, que essa massa sofreu. Então aqui eu tenho a resolução. 100 dividido por 2, 50, 25, 12,5, 6,25, 3,125, 1,56 e 0,78. Então você conta. Um decaimento, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decaimentos, né? 7 períodos de meia-vida sofreu essa amostra. A questão 4 é sobre separação de mistura. Observe a tabela e faça verdadeiro e falso. Decantação usa a gravidade? Sim, não é? As partículas são influenciadas pela gravidade e acabam, não é, sedimentando. Então é verdade. A centrifugação é um método químico de separação? A centrifugação, né, usa uma diferença de densidade que é favorecida pela gravidade, não é? Então sim, não, né? É um método físico de separação. Destilação simples é usada para mistura homogênea como cloreto de sódio e água. Destilação simples é usada para mistura homogênea e para substâncias que têm uma diferença muito grande em temperatura de ebulição. Então, sim, é verdade. Coagulação é um processo que ocorre na separação de mistura? Sim. Quando utilizamos, por exemplo, o tratamento da água sulfato de alumínio, ele vai acabar gerando os coágulos, né? A coagulação, e as partículas vão ficar grandes o suficiente para aderir outras e acabar, né, sofrendo a decantação, o efeito da gravidade. Floculação é a formação de flocos. Sim, também é usada no processo de tratamento da água. Você vai formar flocos, não é? Então está correto aqui a 5. Flotação é a passagem de gás que arrasta as impurezas, que é usada também no tratamento da água. Então você coloca bolhas de gás, não é, arrastando o material, a impureza que tem na água, e acaba ficando na superfície por ter menor densidade, junto com as impurezas. Então temos aí a resolução única, a alternativa errada, né, é a centrifugação ser um método químico. Então, para finalizar, a questão 5. A relação de massa inicial é igual a 8. Então temos que a massa inicial sobre a massa final sobre a massa inicial é igual a 8. E o material tem um tempo de meia-vida, né, o P, que nós usamos nos exercícios, 3.000 anos. Sabendo que ele foi encontrado em 2019, qual o ano de produção? Então vamos lá para a resolução. Temos que os dados da questão. Então essa relação de massa foi dada no problema, né, 8. Deu o período de tempo de meia-vida de 3.000 anos e ele foi encontrado em 2009. Então, para a resolução, essa equação que se resolve os problemas, né, de decaimento. Então você tem, não é? Você primeiro vai isolar a relação de massa. Então tem esse termo aqui com o expoente T sobre P, ele vai passar multiplicando e eu vou ter uma relação de massa do outro lado. Então passa esse que está dividindo, passou multiplicando. E esse que ficará multiplicando, passou dividindo. Então temos essa relação aqui. Então temos que essa relação de massa é 8. Então fatorando 8 eu tenho 2 sobre 3. Então nesse caso eu vou chegar nesse resultado. Quando chegar aqui eu só posso usar o logaritmo, né, para a gente usar a propriedade do expoente. E o expoente virar produto. Então aplicando o logaritmo dos dois lados, né? Então o que é expoente vira produto. Então T sobre P virou produto. E o 3 virou produto. Então dois lados eu tenho um logaritmo. Então posso cortar o log de 2 dos dois lados. E o P está dividindo, vai passar multiplicando o 3. Então vai ficar T é igual a 3 vezes P. 3 vezes quem é P? 3.000. Então isso aí dá 9.000 anos, né? A resposta, mas sabendo que ele quer saber o ano exato que foi produzido, então você vai pegar o ano que ele foi encontrado menos o ano que você calculou e você está sem a resposta aí. Então esse foi o fim da nossa primeira parte. Aguarda aí para a produção da segunda parte. Bons estudos aí, galera.